Eu acabei de fazer 25 anos e o tema do meu aniversário foi verão italiano. O elemento principal, limão siciliano. Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu organizei tudo, desde a decisão do tema até a organização da decoração. Autenticidade, experiência e afeto. Esses foram os 3 pilares que nortearam o tema do meu aniversário. E que também podem te ajudar a entregar um evento diferente daqueles que você talvez já tenha feito. Primeiro a gente começa definindo o tema. E como que a gente pode fazer isso? Refletindo sobre o nosso momento atual e se questionando sobre algumas coisas. Como eu tô me sentindo nessa fase que eu tô vivendo? Eu me sinto uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, uma pessoa cheia de energia ou talvez uma pessoa mais introspectiva, mais neutra. Depois, o que eu quero celebrar em mim esse ano? Eu quero celebrar a minha leveza, eu quero celebrar o meu amadurecimento, eu quero celebrar uma conquista que eu tive, eu quero celebrar o meu lado sonhador. E por último, o que tem feito o meu coração vibrar ultimamente? É um estilo que eu aderi, é uma viagem que eu tô pra fazer ou eu acabei de chegar dela. É um filme que eu me apaixonei, é uma estética que eu gostei muito. No meu caso atual, eu tenho me sentido numa fase de muita leveza, um tanto quanto romântica. Então, eu quis celebrar esse lado mais leve, celebrar também o meu amadurecimento, que foi uma coisa que eu notei que mudou muito. E uma estética que ganhou muito meu coração foi a da Itália, o verão italiano. Depois de se questionar e refletir sobre isso, a gente parte pro conceito do tema. Essa é a etapa das pesquisas e das referências. Então, quais foram as cores predominantes dentro daquelas referências que você pesquisou? No meu caso, quando eu pesquisei sobre o verão italiano, apareceu muito o amarelo, o branco, o azul, mas dando outros exemplos, como de um jardim vintage, seriam cores um verde oliva, tons terrosos, talvez um bege, um azul mais fechado. E ainda dentro disso, quais seriam os elementos que reforçariam esse tema? No meu caso, foi o limão siciliano, mas num tema talvez romântico seria laços, corações, de jardim seriam borboletas, seriam objetos amadeirados. Enfim, todos esses elementos e essa paleta de cores é o que vai definir a identidade visual do seu tema. E depois disso definido, chegou a hora de tirar algumas ideias do papel. Uma coisa que as pessoas geralmente esquecem ou não dão muita importância, mas que faz muita diferença se você levar em consideração é: o seu evento começa no momento em que você entrega o convite. A forma como você convida uma pessoa pode influenciar diretamente na decisão dela de estar presente ou não na sua celebração. Esse ano eu desenvolvi 2 convites, na verdade, um foi um save the date e o outro foi o convite oficial. E acho que sem querer ter preparado esses 2 convites foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu enviei o Save the Date primeiro justamente porque eu não tinha muitas coisas definidas. Não tinha o local definido, não tinha noção do horário, até porque no começo eu tava pensando em fazer um brunch, tipo, na parte da manhã, lá pelas 10, 11 horas. No começo eu tava pensando em um tipo de ambiente e aí acabou que no final foi em outro completamente diferente. Então, assim, o que eu sabia é que ia rolar alguma coisa e que seria no domingo. Só. Mas as minhas convidadas, elas precisavam se organizar, então eu tinha que fazer alguma coisa logo. Então eu preparei esse Save the Date e eu inclusive só convidei meninas, foi uma tarde só com as minhas amigas. E eu gostei muito do resultado do convite que eu produzi. Minhas amigas também gostaram bastante e eu acho que ali, logo nesse primeiro contato, na entrega do convite, eu já consegui transmitir os 3 pilares que eu falei lá no começo: autenticidade, experiência e afeto. Eu não medi esforços pra absolutamente nada do que eu fiz no meu aniversário. Eu dediquei boas horas e bons dias pra, de fato, deixar tudo mais autêntico e do jeito que eu queria. E essa é uma dica que eu também dou pra quem quer fazer uma celebração diferente. Não tenham pressa de produzir as coisas. Não queiram terminar as coisas logo. Porque acreditem, gente, a pressa é inimiga da perfeição. As ideias que eu tive, elas apareceram aos poucos, não veio tudo assim de uma vez na minha mente. A maioria das ideias que eu tive, elas estavam sendo engavetadas há algum tempo já. Às vezes eu vi uma coisa em um lugar, depois eu vi em outro, eu ia arquivando tudo e no dia que eu comecei a produzir e tirei essas ideias das gavetas, outras ideias vieram junto e aí eu fui encaixando o que fazia sentido pra mim. O formato que eu usei no meu convite foi a apresentação em PDF, que também já é algo que foge do comum. O meu Save the Date teve 8 páginas, mas assim, gente, eu também inventei.
desmembrei o convite, eu dei uma personalidade para ele. Então teve uma capa, teve uma introdução breve do que seria. Mencionei que o convite oficial viria depois. Teve uma página para dress code. Enfim, teve várias coisas. E assim que eu enviei, algumas amigas minhas já foram confirmando presença. Outras já falaram que não ia conseguir estar presente. Para essas eu já sabia que eu não precisaria enviar o convite oficial. E aí, depois de ter definido o horário e o local, eu comecei a produzir o convite completo. Abrindo parênteses aqui, o Save the Date eu enviei acho que com 2 semanas e meia de antecedência. E o convite completo eu enviei acho que 1 semana e meia antes. E aí, diferente do Save the Date, o convite oficial foi num formato de infográfico, que é um formato mais extenso, porém ainda é em uma página só. E no convite oficial eu coloquei a mesma introdução breve que eu tinha colocado no Save the Date, e junto com a data eu adicionei o horário e o local. E o local, gente, inclusive foi uma das minhas partes favoritas do meu convite, porque acho que deixou ele super imersivo, porque eu dei um jeito de mostrar o restaurante. Então eu peguei algumas fotos das redes sociais do restaurante, tanto fotos do ambiente interno, que seria onde a gente ficaria, quanto dos pratos que eles ofereciam no cardápio. E eu também usei atalhos com links que, quando as minhas convidadas clicavam, eles levavam elas para páginas diferentes. Eu acho que quando elas clicavam no limão, elas eram direcionadas para uma página que tinha os feedbacks dos clientes que já frequentaram aquele restaurante. E também tinha um outro, acho que era um mapa, que quando elas clicavam, levava para a localização exata com a rota de como chegar no local. E eu imaginei que tudo isso seria útil para que minhas convidadas pudessem se preparar para aquele ambiente também. Assim elas iam conseguir ter uma noção para onde elas estavam indo. Então elas já sabiam onde elas estariam, que tipo de comida o restaurante oferecia e qual era o clima do ambiente. Ou seja, elas já entraram na experiência antes mesmo do dia chegar. Nesse convite, assim como no primeiro, eu também mencionei sobre o dress code. E eu sei que algumas pessoas não gostam de código de vestimenta, mas eu, felizmente, adoro padronizações, gente. Mas, de qualquer forma, não foi algo rígido, algo imposto. Foi só uma sugestão e também veio como parte da experiência que eu quis criar. Algumas amigas minhas adoram se preparar para esse tipo de ocasião, então eu sei que elas gostaram bastante dessa ideia. Outra coisa que ajudou muito as minhas convidadas e me deixou muito satisfeita foi a sessão de sugestões de presente. Para ser sincera, eu nem tinha pensado nessa ideia, porque o convite já estava finalizado, eu já ia enviar para as meninas, mas eu comecei a receber mensagens tipo: Bia, o que você quer ganhar de presente? Ah, eu não sei o que te dá. E aí uma dessas minhas amigas me mandou mensagem falando: Bia, me passa uma lista com alguns itens que eu posso comprar, porque eu de verdade não sei o que te dar. Eu falei: quer saber? Eu acho que eu vou colocar isso no convite. Gente, e assim, eu posso dizer que foi uma das coisas que eu mais acertei também. Eu fiquei genuinamente encantada com todos os presentes que eu recebi. Não teve um presente sequer que eu gostei pouco. Eu adorei todos. E assim, com as informações que eu coloquei, eu consegui de fato passar o estilo daquilo que eu gosto. E aí, com esse filtro, eu consegui proporcionar mais praticidade para quando elas fossem escolher o presente. Porque eu não sei vocês, cara, mas eu fico muito apreensiva com a possibilidade de comprar alguma coisa e a pessoa não gostar ou não usar e ficar lá na casa dela parado. Então, assim, eu tornei esse gesto de presentear algo mais significativo e eu também dei a oportunidade delas me presentearem com algo que eu de fato ia gostar, com algo que realmente ia me fazer feliz. E isso foi ótimo para os dois lados. E aí, para finalizar o convite, eu só deixei uma mensagem para elas e pedi para que elas me confirmassem, acho que até 3 dias antes da data do meu aniversário. Os meus convites foram realmente um dos pontos mais criativos do meu aniversário e eu me diverti muito no processo de criação deles. E o que eu posso te orientar é isso: se divirta fazendo as coisas para você. Peça ajuda das pessoas que te conhecem, porque elas vão virar para você e vão falar: cara, isso é você, foi você que produziu isso. É a sua cara. E não tenha medo de ser autêntico. É o seu dia, é a sua festa. Convites enviados, chegou a hora de pensar na decoração. A minha foi super simples. Gente, sério, foi um dos pontos mais fáceis de planejar. Eu já tinha em mente o que eu queria,
por conta daquelas referências que eu pesquisei no começo. Então, eu acredito que quando você chegar aqui, você já vai ter mais ou menos uma noção da decoração que você quer. Eu não queria nada too much, nada muito carregado, até porque seria num restaurante. Eu tinha ido uma vez só e eu não lembrava do espaço da mesa, do quanto eu poderia explorar aquilo. Mas, de qualquer forma, eu não queria ter muito trabalho, porque eu queria aproveitar aquele momento. Então, eu queria algo rústico e simples. E aí, o que eu levei basicamente foram potes de vidro e muitos limões. Aí, quando eu cheguei lá, eu acho que eu cheguei bem em cima da hora, cara. E eu acho que eu fiz essa decoração em 10 minutos junto com as minhas amigas. Eu fui colocando uns limões dentro dos potes, alguns eu cortei no meio, outros eu cortei em rodelas. Eu imprimi também umas letras B com uns limões vazados assim, e eu fui espalhando pelas mesas, mas foi uma decoração simples e que trouxe identidade para aquele momento. Depois que todas as minhas convidadas chegaram, eu distribuí um cartãozinho personalizado com o nome de cada uma. Era a mesma mensagem para todas. O que mudava era que cada uma tinha o seu cartãozinho com o seu nome. Isso, gente, é outra coisa que, assim, eleva a experiência dos seus convidados num evento. Seja no encontro, num aniversário, numa confraternização, numa reunião. Isso é afeto em forma de detalhe e não dá trabalho nenhum. É um gesto simples que muda totalmente a forma da pessoa se sentir naquele local ou se sentir em relação a você. E que passa a sensação de que cada pessoa ali foi vista, foi lembrada, foi valorizada. E é como até se você dissesse: você não é só mais uma aqui, você não é só mais uma aqui. Você foi esperada aqui. Inclusive, eu fiz também com as lembrancinhas, que também, assim, combinaram muito com o tema. Eu queria algo que despertasse algum dos sentidos. Ou algo de comer, ou algo de sentir um perfume, tipo uma vela perfumada. E aí eu tive a ideia de fazer palha italiana de limão, que assim, é um doce super fácil, simples, sai do óbvio e que combinou com o tema. Na lembrancinha, o que fez diferença foi a embalagem. Eu comprei umas caixinhas na cor do tema, que vinha com um laço azul. E para deixar mais personalizado, eu imprimi limõezinhos pequenos com o nome de cada uma. Então também era a mesma lembrancinha para todas, o que mudava era que cada uma tinha a sua com o seu nome. Para finalizar, eu usei algumas estratégias digitais nas minhas redes sociais. O meu objetivo com isso foi criar uma expectativa e uma narrativa. Então, sempre que eu via um limão em algum lugar, numa decoração, numa estampa de roupa, eu registrava aquilo e eu publicava. Eu também usei muito o emoji de limão. E aos poucos as pessoas começaram a associar esse elemento ao meu aniversário sem que eu precisasse dizer nada. Eu também criei uma sigla simples, que foi o B25, B de Beatriz e 25 de 25 anos. E eu sempre usava ela no Notes do Instagram, como se fosse tipo uma contagem regressiva. Então isso também ajudou a fortalecer o conceito do meu tema. Quem via sabia que era sobre o meu aniversário. E tudo isso ia construindo uma expectativa muito boa e espontânea. Foi como se eu estivesse costurando uma história aos poucos até o dia chegar. E foi muito legal ver tudo isso porque realmente funcionou. Como se a festa tivesse começado bem antes do dia marcado. E foi isso. Esse foi o bastidor do meu aniversário de 25 anos. Se você está planejando uma comemoração, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, que te inspire a criar algo que é realmente a sua cara e que faça sentido para você. Porque no fim das contas, tudo isso é muito mais do que seguir uma estética. É o seu jeito de celebrar a sua vida. Então eu espero que você se jogue muito nas ideias que aparecerem, que você tiver, que você aproveite o processo, que você se lembre sempre que autenticidade, experiência e afeto transformam a experiência de qualquer evento. Obrigada por assistir.